Chegando para mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Convidados dose dupla, homens da comunicação, Eduardo Pereira, o Duda, e Luancito Amaral. Prazer, são pessoas, né, que eu conheço desde sempre, amigos pessoais que eu tenho, e são um orgulho da nossa imprensa, porque hoje militam em canais de importância tanto na região, como também em nível nacional. Vamos começar pelo Duda, que é o mais antigo. Seja bem-vindo, Duda. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, amigo. Que isso, Tarciso. Eu que agradeço a oportunidade. Estar aqui com meu amigo, Luan Amaral. Com você também, outro grande amigo que digo que me abriu portas muito importantes na carreira lá na URC há 20 anos. Meu repórter, Copa do Brasil aqui, Ginásio de Esportes Vermelhinho, Goiânia. Lá estava Duda Pereira. Lembra, Duda? Grande, acho que foi o primeiro evento grande assim, de grande porte, esportivo que eu cobri assim. Era novinho, tava fazendo faculdade, né? Perfeito. Então, lembro com muito carinho e um prazer estar aqui com vocês hoje. Luan, é sempre um prazer em revê-lo. Esse homem aqui trabalhou, né? Foi assessor de imprensa da DC Intel, tivemos grandes vitórias juntos. E é uma alegria muito grande ver que você também tem uma trajetória consolidada nesse segmento. Obrigado, Tarciso. Valeu pelo convite. Tá com o Duda aqui também, que é um parceiro de longa data. E vamos falar da imprensa, né? Muitas vezes estão desacreditada, né? Vamos tentar amenizar a barra um pouco dos colegas, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória, principalmente do nosso orgulho que a gente carrega de ser da cidade, né? Muita gente fala, o Luan lá de Ribeirão Preto. Eu falo, não, eu sou de Orlândia, eu sou próximo de Ribeirão Preto. Já me disseram que você faz orgulho de dizer a tua referência. Eu atuo em Ribeirão Preto, tenho muito orgulho de morar lá há muitos anos, mas a minha origem, a minha essência, e sempre quando eu tenho a oportunidade de dar uma escapada, venho para cá. Então, tenho orgulho de levar a Orlândia aí para hoje, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, que hoje é a cobertura que eu faço principalmente na ESPN. E é um orgulho estar aqui contigo, que assim como o Duda, a gente não trabalhou diretamente na mesma empresa, mas sem dúvida a gente já falou sobre isso, não é demagogia nenhuma. Você me inspirou muito a hoje trilhar o caminho da comunicação, do jornalismo, principalmente do jornalismo esportivo, né? Então é uma honra estar dividindo esse momento com você. Para que as pessoas conheçam os dois, né? Vamos falar rapidinho da família de cada um. O Duda, né? Fale da sua família, dos seus pais e também do seu irmão Chico, grande Chico. Chico, minha família, por parte de mãe, é daqui de Orlândia, né? Família Maurício. Minha mãe era Lolo Maurício, né? Já falecida. Já falecida. Foi professora há muito tempo, né? Aqui na cidade. Trabalhou na Comove, né? Muitos anos. Com você, inclusive, né? Exatamente. Trabalhou na Intel também. E meu pai, José Eloy, português, né? Eles se conheceram em São Paulo e eu nasci lá, na verdade, mas vim para cá com 3 anos de idade, então sou muito mais orlandino do que paulistano, né? E vivi aqui até o começo ali da fase adulta, depois que eu me formei, que eu saí, mas minha família aqui de Orlândia, né? Família Maurício, muito grande, né? Minha mãe tinha 12 irmãos, então aí são dezenas de primos, e muitos deles conhecidos aí da cidade, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Eu trabalhei no escritório da Comove em São Paulo. Eu me formei engenheiro, o doutor Otávio me convidou para trabalhar na área de gerência de comércio exterior, que não tinha ainda essa estrutura. E a Heloísa, saudosa Heloísa, mãe do Duda, era secretária executiva, porque ela dominava o inglês, aquela história toda, e foi uma referência para mim em São Paulo, me atendeu extremamente bem. Quando lá cheguei, o doutor Otávio falou, funcionário meu tem que ter terno bonito. Me levou nas casas José Silva, Olha que era aí. o top do... Lembro certinho. Quem estava comigo? Lolo Maurício. Então são coisas assim, né, que fazem com que a gente tenha esse contato pessoal tão grande com você. E nesse caso o seu, você ficou aqui em Orlândia. Em que escola você estudou aqui em Orlândia? Estudei primeiro no Faz de Conta, né? Ali na Rua 6, com a Avenida 9. Que depois passei para o Geraldo Rodrigues, né, que fiquei no ensino fundamental até o ensino médio, né, no Geraldo Rodrigues, que depois mudou lá para Gruta, né, num colégio novo, lá numa unidade nova, e depois, quando eu terminei o 3º ano, que aí eu parti para a faculdade, né. Tá. Agora o Luan nascido naturalmente em Orlândia,
Fale dos seus pais e da sua irmã também. Eu sou filho do Fábio Amaral, da família do Zef, né? O Fábio, o Furlão, o Fernando, o Flávio. E da minha afinada tia Olga também, né? E meu pai trabalhou na Vale do Rosário muitos anos, né? E hoje aqui tá no grupo da Agromen. E minha mãe é Bartira, trabalhou por décadas na PAI. Então também uma figura conhecida. Minha irmã é a Samanta, ainda mora com meus pais. Então é uma família tradicionalmente orlandina, né? Por parte da minha mãe, assim, meus avós são de Franca, mas aí meu avô, ele trabalhava na CPFL, ele foi peregrinando. E saudoso senhor Eugênio. Senhor Eugênio Cristina. Quanto tempo ele foi gerente aqui em Orlândia? Ele foi por décadas e se aposentou aqui, então a gente estabeleceu aqui, aí minha mãe conhece meu pai. À época todo mundo fazia faculdade na Unifran, né? Naquela que era mais fácil, né? O deslocamento para Franca. E aí minha família estabilizou aqui. Por parte de pai, os Amarais ali são da Gruta, né? Originalmente da Gruta. Eu já venho para o mundo num segundo momento. Eu nasci ali na Sapolândia e cresço ali na Sapolândia, mas tem um laço muito fraternal com o pessoal da Gruta também. A Sapolândia, para quem não sabe, é o Jardim Bandeirantes, na parte de baixo da cidade. Na Marginal ali. Na Marginal. Tanto é que você estudou também no Pedro Bourdion. Que é a escola próxima ali, né? Isso, exato. Você nasceu. Próximo de casa, ali no Pedro Bourdion, e aí eu vou pro Faz de Conta, numa trajetória mais ou menos parecida da do Duda, vou pro Geraldo Rodrigues, e aí tem a fusão do Geraldo com Raízes e Asas, né? Que se torna uma escola só, e aí eu estudo acho que 1 ano no Logos, e vou pra Copan. E aí na Copan eu faço acho que da 5ª ao 3º colegial, também antes de fazer faculdade para Ribeirão Preto. Pergunta que eu faço para os dois. O porquê da vocação do jornalismo? E até coincidentemente, muito mais com uma pegada até esportiva. O Duda, nem tanto porque ele tem que tocar em tudo quanto é área, mas foi a partir do esporte que vocês tiveram essa paixão, né, Duda? Sim, sim. Eu sempre gostei de futebol, principalmente futebol, depois comecei a gostar mais de basquete. É melhor gostar de basquete porque esse tamanho também não ia dar, né? Muito grande. E minha mãe Aliás, foi um bom jogador de basquete. Dizem que sim, né? Não, Dizem foi bom jogador. E minha mãe sempre assinou jornais, né? Principalmente a Folha de São Paulo. E meu pai também gostava de ler jornal também. Quando eu ia para casa dele em São Paulo, eu lia o Diário de São Paulo, Estadão, Folha. E aí eu fui pegando gosto pelo esporte, futebol, basquete, e me apaixonei assim pelo caderno de esporte, sabe? Eu gostava muito de ver tabela de classificação, de jogos, lia muito coluna, artigo. Eu lembro muito da Gazeta Esportiva também, que na época era o auge, né? Tinha as tabelas dos campeonatos europeus. Na época o campeonato italiano era o que é o inglês hoje, né? O campeonato italiano na década de 90. O Maradona, Careca. Maradona, alemão. Jornal Lance. Jornal Lance. Depois veio o Lance também, que era muito forte. E aí eu fui gostando, Tarcísio, e pegando gosto, me interessando mais. Eu tinha facilidade para escrever, também gostava de ler. E quando eu vi, eu já estava na faculdade, no ensino médio ali, eu já me identificava com isso, já tinha a ideia de ser jornalista, de fazer jornalismo. Então eu não tive muita dúvida, assim. Foi uma coisa que eu me apaixonei e segui adiante, sabe? O Luan é um pouco mais jovem que o Duda. Nasceu do que esse seu gosto pela parte de jornalismo? Eu costumo brincar que todo jornalista esportivo é um esportista frustrado, né? Porque às vezes não tinha o dom para seguir na profissão e queria se conectar com o esporte de alguma forma, de alguma maneira, né? Então começa dessa paixão, principalmente pelo futebol, né? Aqui pelo futsal também, né? Sim. Eu falo com o pessoal de Ribeirão que eu fui ter uma chuteira society com 18 anos, porque eu sempre tive tênis de futsal, né? Sim. Porque era a nossa realidade, né? E aí muito influenciado pelo RC, pelos 1240 AM, para acompanhar as jornadas do Futsal Show, né, Duda? Sim. E pela Jovem Pan. O maluco gritava os gols da Intel 1 minuto e meio. O gol do adversário, 10 segundos. Gol do Corinthians. E o futsal era aquela loucura, né? Tá bom demais. O gol um em cima do outro, né? E não dava nem para dar o destaque do gol, porque já tinha um gol na sequência, né? E muito influenciado por você, pelo Watson Martins, pelo Fernando Borges de Assis. Foi a primeira equipe ali que eu me lembro que eu acompanhava. E como a URC era em cadeia com a Jovem Pan, então com Nilson César, com Quartarolo, com Flávio Prado, Cláudio Karsug, Vanderlei Nogueira também. Vanderlei Nogueira, outros craques do jornalismo por conta do RC, né? Porque eu não sei se é porque o meu rádio não pegava outra estação, mas eu sempre ouvia a Jovem Pan e o RC
para ouvir o futsal e para ouvir também as transmissões dos grandes, né, pela Jovem Pan. Tinha uma curiosidade também, Tarcísio, quando a gente era jovem, né? Não tinha, né, transmissão ao vivo dos clássicos, né? Eu lembro de ficar ali, às vezes ouvir um pouco no rádio, mas como às vezes garoto não gosta muito ali de assistir no rádio, né? Mas aí ficava esperando das 6 horas da tarde, 6h30, quando a Band passava os melhores momentos, compacto do clássico, e você não sabia quanto tinha sido, e você assistia o compacto como se fosse ao vivo. Legal. Aquilo ali era muito encantador, né? Hoje é tudo muito fácil, né? De imaginar essas multiplataformas, o cara transmite de tudo, é impressionante isso daí, né? Sim. Então, no teu caso, foi basicamente nesse segmento que te despertou a atenção, né? Sim, mas até uma forma de passar uma mensagem para quem quer seguir nesse caminho da comunicação, por mais que a gente gostasse muito do esporte e fosse o principal mote de seguir a trajetória, mas não abrir ou não fechar portas para outros segmentos. Perfeito. Eu gostava muito do esporte, mas eu adoro falar de política, eu gosto de acompanhar notícias de economia. Na CBN, que foi minha última passagem, e foi o veículo onde eu fiquei mais tempo, quase 8 anos, eu era editor do site e das redes sociais. Então a gente falava sobre notícias do dia a dia, factual, notícias policiais e notícias investigativas. Então não fechar o leque para outras possibilidades dentro do jornalismo, né? Porque se você fecha num nicho só, num alvo só, às vezes você pode ficar fora do mercado, né? No caso específico dos dois, eles optaram por estudar em Ribeirão Preto e Franca, né? Ribeirão Preto, os dois, em faculdades diferentes. O Duda fez o NAERP, né, Duda? Fiz o NAERP. Você é de que turma que se formou lá? De 2002, formei em 2005. Alguém de Orlândia que tenha estudado com você? Não, de Orlândia não, na época. Alguma pessoa que trabalhe com você hoje, por exemplo, na IPTV? Sim, hoje 2 pessoas da minha turma trabalham comigo, o Pedro Ivo, que é coordenador de produção lá, Pedro Ivo Quartier, e o Guilherme Filho Nali. do Sidney, o Pedro Ivo? Filho do Sidney. Conheci da Rosana, uns anos atrás. Quando eu passei pela IPTV, fiquei 1 ano na IPTV, era comentarista de agropecuária, mole ou não? Pela minha atividade na Comove. Sim. E aí Rubens Volpe, grande Rubens Volpe, me convidou para que eu, ao lado do saudoso professor Golfeto. Olha isso. Golfeto falava de economia, eu de agropecuária, e eu conheci o Sidney Quartier em Ribeirão. Foi companheiro de rádio quando eu trabalhei na Renascença. Então é essa turma que se formou. O filho dele e o Guilherme Nali, que é o que apresenta hoje o jornalismo, na hora do almoço, o IPTV2, né, o da noite, agora ele mudou para o IPTV2. Eles estão na minha turma. E outras pessoas também que hoje estão trabalhando com fotografia, outro vai trabalhar com filmagem, tem gente em rádio também, gente que partiu para propaganda. Mas hoje comigo são esses dois. O curso de jornalismo, é jornalismo, publicidade, no caso lá do teu curso da UNAERP, você entrou e depois tem que fazer uma opção de uma área dentro ou não? Na minha época, depois mudou, os 2 primeiros anos, são 4 anos, os 2 primeiros anos eram juntas as turmas, tanto de publicidade quanto de jornalismo. Aí a partir do 3º você escolheu o caminho, né? Quais eram os caminhos disponíveis? Ou jornalismo ou publicidade e propaganda. Ah, tá. E na área institucional, o jornalista passa a ser também para atuar como um jornalista de um grupo econômico, de uma empresa. Ele faz essa atividade dentro do segmento também, né, que ele aprende os conceitos e toca também. Sim. Lá na Barão de Mauá, que você se formou, é o mesmo sistema, Luan? Na minha época era 1 ano. 1 ano as salas mistas, mas assim, não é que você escolhe um ou outro, você já faz a matrícula naquele curso, só que as disciplinas no primeiro ano elas são unificadas, são juntas, aí depois separa as turmas, né? Alguém de Orlândia que tem estudado da com minha você? Da minha sala tinha a Laís Lubrani, que hoje ela se eu não me engano, ela dá aula de linguagem, dá aula em Orlândia, inclusive. E que tenha seguido a trajetória, tem o Thiago Forato, que está no portal Na Telinha, que é um portal muito forte, o Eliel Almeida, que hoje é o gerente de rádios da IPTV, que era da minha sala também. Estou esquecendo mais alguém, mas teve um pessoal que, e assim, não exatamente da mesma turma, mas ali que era dos anos próximos, a Elo Zaru, o Ícaro Ferracini, tem um pessoal que está na IPTV que era o próprio Roger Sena, que hoje é coordenador de jornalismo da CBN Ribeirão, um dos âncoras da CBN também. Não me engano, era 1 ou 2 anos mais velho do que eu. Então teve uma galerinha boa ali que conseguiu decolar na profissão. E a gente sabe também que quando você cursa uma faculdade, você faz o que nós chamamos de estágio, né? Sim. Então, naturalmente, no teu caso, Duda, você fez estágio durante os 4 anos, como é que funcionou?
essa experiência para você aprimorar o que você conhecia na teoria? Sim, nos primeiros anos eu fiz estágio em 2 jornais aqui de Orlândia, né? Quais os jornais? O jornal A Notícia e também o Gazeta Popular. Notícia eu fiquei um pouco mais de tempo. E depois eu fiz o estágio no RC, onde eu fiquei mais tempo, que foi 1 ano e pouco. Quem que estava com você na URC? Companheiro? Companheiro. Eu lembro que era você, o Watson, o Chester, né, lógico, o Veidson Brandão. Grande Veidson Brandão. Grande Veidson Brandão. E a lenda Márcio Pereira? Márcio Trabalhou Pereira. com você? Grande figura. Márcio Pereira era o repórter, né, na época, e a gente saía junto, né, ele me ensinou muito, principalmente entrevista ao vivo, né, que a rádio exige muito disso, né, Sim. de entrevista ao vivo ali. Inclusive, eu lembro, a primeira entrevista que eu fiz ao vivo, fomos entrevistar o Weber lá dos Correios, lá na praça, e o Márcio ficou atrás do Weber, assim, ó, com um papelzinho, assim, ele mostrando o papelzinho. Teleprompter. É. Improvisado. Fez um improvisado lá, ia mostrando, pergunta isso, pergunta aquilo, tipo, 3 perguntas assim em papel, sabe? Então, eu lembro com muito carinho disso, que foi a primeira entrevista ao vivo, tava super nervoso, mas realmente a URC foi uma escola muito importante para mim, me deu uma certa bagagem para depois começar na profissão já como formado, né? E com você, Luan, como é que foi essa questão do estágio enquanto você cursava a faculdade? Então, Tarcísio, desde o primeiro ano eu tenho contato, assim, já com o mercado, né? No final do primeiro ano de faculdade, 2011, né? Eu faço faculdade de 2011, 11, 12, 13, 14, a 2014. E aí, a minha primeira oportunidade é no SBT. E aí, em 2012, eu passo pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A época, você fez assessoria lá? a época com a vereadora Silvana Rezende, que hoje já não está mais no escopo político. E aí vem minha trajetória dentro da IPTV, né? Em 2013, eu faço estágio no G1. Aliás, no primeiro semestre, eu dou uma passada no SBT, e aí em agosto de 2013, eu entro no G1, e aí eu falo que é a minha principal escola. G1, e aí 2014, em 2013, inclusive, eu faço a cobertura do caso do menino Joaquim. O Duda falou sobre a questão das primeiras entrevistas ali. Eu entrevistei o padrasto do menino Joaquim, sentado ali na cama do menino. Na época ele estava desaparecido, né? Se tratava como um sequestro, um desaparecimento, né? E aí eu me lembro bem dessa cobertura, que foi algo muito marcante, né? Teve repercussão nacional do menino Joaquim em 2013. E em 2014 eu vou para o Globo Esporte, globesport.com, também para o site. Ainda tem a cobertura como estagiário. como estagiário. E aí tem a cobertura da Copa do Mundo, né? Que a seleção francesa fica em Ribeirão Preto. Então foram 2 coberturas que me marcaram bastante. Do G1, o caso do menino Joaquim, e no Globoesporte.com a vinda da seleção francesa. Encerrado o ciclo de estágio, vocês se formaram. O Luan parece que viveu uma experiência que eu acho muito interessante, de morar no exterior durante 1 ano, né? Foi isso? Exato. Foi logo após você concluiu... Eu me lembro que no dia da minha viagem, estava tendo a formatura da minha turma, eu estava lá em Guarulhos para ir para Irlanda, né? Fiquei 11 meses ali, quase 1 ano na Irlanda, e foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Não teve muita relação com a profissão escolhida, com a comunicação em si, mas foi uma forma de não só você aprimorar o inglês, mas de uma experiência fora, né? Eu acho que isso te traz uma bagagem gigantesca para a vida, de uma maneira geral, né? E eu falo que foi a melhor tomada de decisão que eu tive. Passei perrengue, trabalhei pra caramba, passei muito frio, mas eu relembro tudo com muito orgulho e muita satisfação de ter tomado essa escolha. E é muito importante, né? Principalmente eu vejo o caso do meu filho, que ficou no Canadá, na Vitória, né? Que é a ilha de Vitória, perto de Vancouver. Ele ficou quase 1 ano também, e para ele que lida com TI, tecnologia, é muito importante o domínio do inglês. Isso é uma coisa interessante. Bom, os 2 formados, o Duda vai para a área de jornalismo propriamente dito. Diga para mim a sua trajetória nesse segmento, Duda. Primeiro Jundiaí, qual foi a sua primeira experiência? Primeiro Jundiaí, 2006, eu fui para um jornal que tinha acabado de surgir, que era o jornal Bom Dia, que é um jornal impresso, que foi fundado pelo J. Ávila, né, que era um empresário muito forte do ramo de esportes, de marketing esportivo, né? Ele tinha unidades retransmissoras da Globo, em Rio Preto, durante um certo tempo. Tem até hoje, TV tem. TV tem, né? Ele inaugurou os jornais nas cidades onde tinha TV tem. Então, ele fez jornais, o Bom Dia tinha em São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru e Jundiaí. Um amigo meu foi para Jundiaí, que tinha se formado comigo, e ele falou, tem uma vaga aqui. Eu tinha 1 mês de formado, eu falei, opa,
É a hora. É a hora, vambora. Não conhecia só ele, assim, né? E não conhecia a cidade, conhecia ninguém. Encarei. E lá, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar como repórter esportivo. Na época, o Paulista de Jundiaí estava em alta, estava disputando até a Copa Libertadores. 2005. 2005 foi o título. Pegou uma fase boa, né? Tinha acabado de ser campeão da Copa do Galo Brasil, do Japi. né? Com Wagner Mancini, era um time que estava muito em evidência, né? E aí o Paulista jogava Copa Libertadores, Paulistão, Série B. Então eu fiquei ali quase 3 anos cobrindo o Paulista. E depois eu passei a fazer matérias também para toda a rede de jornais. Então matérias que valia, né? Matérias gerais. Então ia cobrir os clubes grandes lá em São Paulo, ia cobrir treino da seleção brasileira, de basquete, de futebol, enfim. Foi uma experiência muito bacana também, essa vivência, né, de participar também de alguns eventos. Então, em Jundiaí eu fiquei 3 anos, aí eu voltei para Ribeirão, porque o jornal também já não estava bem economicamente. Quando eu voltei para Ribeirão, eu fiquei 2 anos no jornal A Cidade, também jornal impresso. Que atualmente é do grupo da EPTV. Que é do grupo PTV, trabalhando com... Hoje né? Hoje portal de notícias, né? Exato. Trabalhando com suplementos, que a gente chamava, né? Que são os cadernos especiais, principalmente o Rodas, que era um caderno que falava sobre as novidades do mercado de carros e motos, e com o Bairro, que era um caderno também que a gente contava histórias, curiosidades dos Vila bairros. Tibério, Campos Vila Elíseos. Tibério, Conheço, personagens, aquele o comércio senhor mais tradicional. antigo. É isso. Aí depois de 2 anos no Jornal Cidade, eu fui para a Gazeta de Ribeirão, que era um outro jornal impresso que tinha em Ribeirão também, que era do grupo RAC de Campinas. Fiquei ali 2 anos e pouco como editor, ali cuidando das reportagens da cidade mesmo, reportagem Que é onde a gente se conhece. Quando a gente se conheceu lá em 2012, 2013. Você não conhecia o Duda, Luan? Não, eu ouvia por conta da passagem na URC, mas nunca tinha, acho que pessoalmente, nunca tinha nem conversado, né? Sabia da existência, mas nunca tinha conversado, né? E aí, um certo dia, eu fui fazer uma prova de estágio, final de 2012, né? Sim. E o Duda é quem me entrevistou. Aí, em determinado momento, ele fala, não, eu sou de Orlândia. Eu falei assim, cara, eu te conhecia por nome, né? Sim. Você é o Mas Duda legal. Pereira? Exato. Então, foi ali que começa a nossa amizade. E foi até complicado, porque ele passou na prova. Foi. E depois de um tempo, o RH da empresa na época, porque o jornal já estava com dificuldades também, cortou essa vaga. Ou seja, você viu que o Duda já fechou 2 jornais. Né? Aí ele teve que ligar para ele e falar, Luan, aliás, o que mais se fecha é jornal impresso. Exato, né? Porque houve essa mudança, tudo é digital, né? Sobrevive e aí eu nunca cheguei a assumir esse estágio. Eu passei na prova. E eu fiquei feliz porque todo mundo da minha sala tinha participado da seletiva, né? E quem passou fui eu. Só que eu nunca assumi. Só que não. Agora, nessa trajetória, vamos dar uma paradinha, porque eu lembrei de uma coisa importante, que é o basquete, né? Sim. Para quem não sabe, o Duda faz parte aí de uma geração que nós chamamos hoje dos dinossauros do basquete. É o Alex que não deu certo. Né? Isso, o Alex não deu certo. O Alex deu, eles não, os dinossauros. Conte para mim como é que foi essa sua experiência, Duda. Depois nós voltamos com a trajetória também do Luan. Não, claro. Tarcísio, o basquete surgiu na minha vida principalmente por causa do meu irmão, né, do Chico. Por causa do Chico. O Chico, 2 anos mais velho, ele começou a jogar basquete na época no Coronel. E o Alex estudava no Coronel. Alex Garcia. Alex Garcia, que hoje dispensa comentários, né, um dos maiores jogadores da história do nosso basquete. Lá em Bauru, os caras chamam ele de Brabo. É o Brabo, né? Brabo. Inclusive, acho que o Alex merecia uma homenagem grande aqui de Orlândia. Né? Será o nosso entrevistado na primeira oportunidade que ele vier aqui para Orlândia. Uma história hoje incrível, a né? logo do NBB é a silhueta do Alex. Não sabia desse detalhe. Repita então. O logotipo da NBB tem a figura. É a silhueta de uma bandeja dele, né? Uma bandeja, tiraram bem uma característica foto, dele. E aí pegaram a silhueta dele e criaram hoje a logo do NBB, de um orlandino. Não tem homenagem melhor que essa, né, irmão? E aí, nesse projeto, o Alex regula a sua idade? Como é que é? O Alex ele tem 45, se não me engano, eu tenho 42. Rapaz, o cara tá jogando em nível com 45 anos surreal, de idade. É um fenômeno. fenômeno. O cara em terra, com 1,80 m e tanto, de frente, eu nunca vi um troço daquele lá. Também tem o braço comprido, né? O cara tem envergadura. Né? É um guarda-roupa. Ele é impressionante, a fortaleza. E aí meu irmão começou a jogar no Coronel com o Alex, uns outros meninos na época, e eu comecei aquela coisa de irmão mais novo, né? Vai cercando ali e tal.
Quando eu vi, já estava fazendo escolinha ali na época. A Solange ainda era professora, né? Solange Castro. Saudosa Solange. Dava aula pro. E eu fiz com o Vasquinho. Então. O Vasquinho também. A Solange primeiro na quadra coberta, né? Que a gente chama de quadra coberta. É. E depois o Vasquinho também começou a dar aula na quadra coberta e também lá na associação. E eu morava ali um quarteirão da associação. Então eu e o Chico, a gente ia sempre lá arremessar, bater bola, rachar, que a gente fala, né? Vamos dar uma rachadinha ali, um 21 e tal. E aí, Tarcísio, na época tinha muita gente que jogava, né? O Alex logo foi embora, o Eduardo, que era o irmão dele também, que era muito bom jogador. Duzão também foi embora. Mas tinha ali o Alexandre Cabelinho, tinha o Daniel da Morlan, que até hoje joga. Daniel Pedro. O Ricardo, o Rafael, que a gente chamava de Ganso. Márcio Pereira também fazia Márcio Pereira. Não podemos esquecer de Márcio Pereira. O homem que participou do maior número de jogos regionais da história de Orlândia. O Márcio, o Betinho na época também, enfim. Uma galera que jogava e a gente foi montando ali um núcleo, né? Um pessoal que estava sempre junto, sempre jogando. E ali com 14 anos eu fiz meus primeiros regionais, que foram em Barretos. Quantos regionais? Você chegou a contabilizar? Nossa, ordem de grandeza? 15, 10, 8? Quanto? Pelo menos uns 10 eu joguei. Sempre por Orlândia? Uma vez a gente jogou por Sales. Perfeito. Eu só não lembro o motivo, mas nosso time foi para Sales, deve ser uma coisa de política, de prefeitura. Mas a gente jogou vários regionais, a gente jogou jogos abertos em Franca, a gente jogou 2 anos de Campeonato Paulista de segunda divisão, quando o Vasquinho trouxe pessoal de fora para jogar, né, de outras cidades. Então a gente tinha um time ali, uma base muito, muito interessante, assim, um time muito legal de estar junto, né? E o basquete surgiu dessa forma, assim, por causa do meu irmão e a gente segue jogando até hoje, brincando, né? Até hoje você brinca? Até hoje. Beleza. Voltando agora à trajetória do Luan. Primeiro, o Duda, termina o seu ciclo por onde você passou aí nos jornais. A Gazeta fechou, até né? o seu emprego atual, que é na IPTV. Em 2013 a Gazeta fechou, já era aquele começo da crise do jornal impresso. Aí eu voltei para o Jornal A Cidade, fiquei um período, de novo como editor de cadernos, e aí em 2014, eu lembro que estava na Copa do Mundo do Brasil, né? Minha filha Lara estava para nascer, eu fui para a PTV, trabalhar como produtor. E aí fiquei 10 anos na produção e agora do ano passado, finalzinho do ano passado para esse, eu fui para a edição lá na IPTV. A propósito, qual é a diferença do produtor e do editor? O produtor, a gente fala que é um trabalho assim de checagem, né, de levantar informação. Por exemplo, vamos supor que tem um acidente, a gente liga para o bombeiro, liga para a polícia, tenta falar com alguém que se envolveu, tenta colher, levantar o maior número de informações possível para colocar no ar, né? Para passar para o repórter ou passar para o apresentador. E também a gente faz a pauta, né? Que vamos dizer que é um documento, né? Que a gente entrega para o repórter com as informações. Um encaminhamento da notícia, né? Quem que ele vai entrevistar, o horário, o que a pessoa vai falar, qual que é o encaminhamento da reportagem. E o trabalho da edição já é um trabalho mais de refinamento, vamos dizer, né? Quando o repórter... O que o produtor trouxe, você vai, de uma certa forma própria, editar aquilo que você... passa pelo repórter, né? O produtor entrega para o repórter traz para o editor. Perfeito. Aí o editor é escolher o que o repórter vai falar, quais os trechos, né? A gravação daqueles offs, ou seja, quando tem a imagem e a voz não aparece. Que aquela passagem é quando o cara está de frente no local, estamos aqui ao vivo, tal. Aquilo é feito no estúdio ou ele te manda gravado? Porque muitas vezes a notícia é muito rápida. Sim, como é que funciona às vezes isso? Ele pode gravar na rua, dentro do carro, num lugar que não tenha muito barulho. Ou se ele conseguir voltar para a emissora, ele grava numa cabine toda adequada para a gravação. Quer dizer, a reportagem ideal é aquela que o editor trabalha junto com o repórter. Sim. O ideal, numa situação em que não há urgência, né? Porque a urgência derruba tudo isso, né? Aí o editor escolhe, tal entrevistado falou isso, acho interessante a gente colocar, vamos levar por aqui, vamos colocar 2 trechos da entrevista dele, ou um trecho só, vamos falar isso. Então é um detalhe final ali da reportagem para depois ela ir para o ar. Bom, vamos falar agora do Luan. A trajetória sua, Luan, explica em detalhes, né? Depois que você entrou,
o seu primeira carteira registrada, onde é que foi? Como jornalista, como nesse segmento? No meu final do intercâmbio ali em 2015, eu já trocava umas figurinhas com o Carlos Silva, né, irmão do Sidão. Grande Carlos Silva. Que era quem tocava ali a assessoria de imprensa da Intel, era o chama o fotógrafo? Da Intel? O Márcio Damião era o fotógrafo. Márcio Damião. E o Carlos Silva tocava assessoria. E aí o Carlão ele precisou migrar para uma parte mais administrativa, né, do time, aí ele me trouxe. Eu estava na Irlanda e falei assim, ó, se você for voltar pro Brasil, a gente faz um bem bolado, você vai trabalhar na Intel, né? E aí foi um ano espetacular, né, 2016, porque eu estava realizando um sonho de trabalhar na Intel, né? A Intel me incentivou a seguir, a trilhar o caminho da comunicação e eu acompanhei muito de perto o título do Paulista Série Prata, do Paulista Série Ouro, daquela ascensão da Liga Nacional, aquela Liga Nacional de 2007 que foi muito legal também, que vem o Cabriúva, que vem o Gé, tinha o Flávio Moura, né, o pivô. Gêmeos, né? Gêmeos. Isso. E aí aquela campanha foi muito legal. Então, ali, quando eu estava na Intel, eu estava realizando um sonho, né, um sonho pessoal. E foi graças à Intel que hoje eu estou na ESPN. Por quê? A gente fala em vender matéria. O que é vender matéria? Você tem um assunto legal ali no clube, na assessoria que você faz, isso pode ser em qualquer área que for. E aí você vai para a imprensa, para os jornalistas de imprensa, ó, tô com essa história legal aqui, o que vocês acham de vocês emplacarem aí no veículo de vocês? E nessa eu conheço o Francisco de Laurentiis, que é um jornalista ribeirão-pretano e que já trabalhava na ESPN. Então, desde aquela época, eu falo assim, pô, Chico, eu tenho um sonho de trabalhar na ESPN, né? Todo mundo que é do grupo Disney, se não o maior, um dos maiores veículos de comunicação esportiva do mundo, né? A gente brinca até que o Mickey é nosso patrão. E aí eu falava, Chico, quando eu tiver a oportunidade, me manda, que eu quero me inscrever, eu quero tentar ir para a ESPN. E eu tentei por 10 anos. E nunca fiz uma entrevista. Eu acho que o meu currículo ele já passava por aquela análise do computador ali, da inteligência artificial, e por algum motivo já era descartado. E aí, esse ano, dando uma pulada, depois a gente volta, eu resolvo sair da comunicação, parto para outra área, e 40 dias depois que eu tinha saído da Rádio CBN, a ESPN, o Chico me liga numa sexta-feira e fala, Luan, a gente está com oportunidade aqui, a ESPN comprou os direitos de transmissão da Série B, a gente precisa de um repórter no interior de São Paulo. Posso te indicar? Eu falei, pode, mas você já me indicou tantas vezes e nunca deu em nada, né? Agora que eu tô meio que me desligando da comunicação, não vai acontecer. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Paulo Cobos, que é o chefe de reportagem da ESPN, me liga, a gente faz uma entrevista. Na terça-feira, ele me liga falando que a gente vai dar continuidade, que eu vou ser contratado. Na quarta-feira, eu mando a documentação. Na quinta, eu faço o admissional. Na sexta-feira, eu estava ao vivo em frente ao Teatro Pedro II para anunciar que a ESPN estava transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro. Só para explicar, eles escolheram as cidades que tinham times que iam participar, e aqui da região, no caso específico, Novo Horizonte e foram contratados 4 repórteres, né, repórteres. Em grandes praças para a Série B, né? Que é Ribeirão Preto, que você tem 3 paulistas, o Novo Horizontino, o Botafogo e a Ferroviária. Contratou uma repórter em Curitiba, porque são 2 times em Curitiba e um em Ponta Grossa. Um repórter em Goiânia, 3 times por lá, e uma repórter em Belém do Pará, porque são 2 equipes lá. Então foram cidades estratégicas para abraçar o maior número de clubes possíveis na Série B. Então foram 10 anos tentando a ESPN, meio quando eu tinha virado a página, que eu achava que eu tinha escrito meu último capítulo no jornalismo, vem a oportunidade que eu sonhei a vida inteira, né? Então acho que... Agora, antes da chegada da ESPN, você viveu dentro da CBN e também do grupo EPTV. Exato. Explique para nós a sua trajetória. Quanto tempo você ficou no grupo? Eu entro... A primeira entrada ali na EPTV no G1 em 2013 como estagiário, né? Em 2013 como estagiário no G1, depois Globoesporte.com em 2014, vou morar fora em 2015, Intel em 2016, aí em agosto de 2017 eu entro na CBN, na Rádio CBN como editor do site, das redes sociais, e eu fico até fevereiro desse ano, foram quase 8 anos de Rádio CBN, a princípio só como editor do site, rede social, no All News, que a gente chama, né? Aos poucos eu fui entrando ali na programação esportiva, dando um pitaco ou outro de basquete. Aí quando eu vi, eu já estava no Arena CBN, que é um programa da tarde, como comentarista fixo.
Dali um tempo eu estava como comentarista fixo no CBN Esportes, que é o programa do meio-dia. Aos poucos eu fui comentando um jogo ou outro. Aí no final das contas eu estava comentando todos os jogos de Botafogo Comercial, fazendo uma média de 70 jogos por temporada. Então eu fazia 2 programas, comentava todos os jogos e continuava sendo editor do site e das redes sociais da rádio. Foi nessa toada aí, esse acúmulo de coisas assim por uns 2, 3 anos. Agora, no caso específico, você tomou a decisão porque você buscava outras alternativas na sua vida. Exato. Eu entendi que, infelizmente, o jornalismo não me entregaria uma qualidade financeira que talvez... eu tenho meus objetivos, eu sou uma pessoa ambiciosa e eu achava que pelo esforço que eu tinha ali no dia a dia, talvez se fosse em outra área, eu teria um retorno financeiro melhor. Porque eu estava na EPTV. A EPTV é um dos lugares mais estruturados e que melhor remunera os profissionais. Então o problema não era a empresa. O problema talvez fosse a profissão. E eu era muito realizado até aquele momento. Assim, apesar de jovem, eu era muito satisfeito com todo o caminho que eu já tinha trilhado. Né? Falei, cara, enquanto eu sou jovem, acho que se tiver que arriscar é agora. Né? E aí eu parto para o mercado imobiliário e foi muito legal. Assim, foram 4 meses muito bons. Assim. Mas aí veio o bichinho da comunicação de novo, e aí o convite da ESPN não dá para negar. Vamos dizer o português claro, né? Perdeu um possível bom corretor de imóveis e continuou tendo um profissional dessa área. E hoje, por exemplo, em relação à ESPN, você já tem um vínculo definitivo ou temporário. Ainda tá? É temporário. Até porque espero que o Botafogo não caia, que a Ferroviária não caia, né? O Novo Horizontino brigando pelo acesso é legal, porque, querendo ou não, vindo o time grande, apesar da ESPN não ter o direito de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente pode eventualmente cobrir um ou outro jogo ali para fazer a cobertura dos bastidores e tal. Então é interessante ter, como eu já fui em Mirassol, já fiz pauta em Mirassol, Novo Horizontino subindo, eu acho que seria até legal, mas se Botafogo e Ferroviária forem rebaixados, aí pode ser que complique, porque o meu vínculo ele é temporário, mas a ESPN ela tem 3 anos de direito de transmissão da Série B. Agora, uma coisa interessante, para quem não sabe, os dois chegaram a bater bola, chamava quadra, aquele quadro de vocês, na quadra, com Duda Pereira e Luan Amaral. E era uma coisa que vocês falavam de basquete. Aliás, os dois são especialistas em termos de NBA. Eu começo a ter minhas primeiras participações no ar na CBN, porque, como eu disse, eu era editor do site, das redes sociais, e é o basquete que me abre portas, né? Então eu fazia uma outra participação, aí o Eliel Almeida, que à época era chefe de esportes, falou assim, não, faz um quadro. Vamos fazer um quadro. Aí eu tava fazendo e falei, mas acho que falta alguém também pra ter um diálogo, uma conversa. Eu falei, Duda, você não topa? Você não anima? Não, vambora. E foi assim por alguns anos, né? Sim. Uns 3, 4 anos, pelo menos. E agora eu saí da rádio, mas o Duda continua tocando podcast. Né? Quem disse que você ainda não é radialista, não é verdade? Toda terça-feira, né, por volta de 11h30, estamos lá no ar. Agora com o Luiz Augusto, né? O Luan saiu. Mas o Luan me chamou assim, eu falei, vamos embora, né? Falar de basquete. E a gente tocou o quadro, a gente fez coberturas também lá no Ginásio Pedrocão, né? Em finais do Franca. E em jogos decisivos ali. Foi. A gente entrevistou também, eu lembro, o Lula Ferreira, uma vez lá na rádio também, que foi uma entrevista especial, muito legal também. Então a gente estava sempre conversando de basquete, conversando do Franca, conversando de NBA. Luan torce pro Boston, torce pro Chicago, então a gente tava sempre ali trocando figurinha, né? E eu acho que o basquete pegou ele pro resto da vida, Tarcísio. Agora, você que tá no meio esportivo, eu sou um caso à parte, porque quando eu fui no rádio de São Paulo bastante jovem, né? Eu tinha o cuidado de não soltar as frangas, literalmente, não sair do armário em termos de time, porque poderia, de uma certa forma, tem os outros que fazem isso, Mauro Betti, Juca Kfouri, mas eu achei que um caipira que se metesse a torcer não ia longe, né? E eu lembro certinho que o São Paulo meteu 5-2 e o Mário Sérgio marcou um gol de calcanhar. Eu não esqueço. Eu gritei um gol com uma dor no coração para cima do Palmeiras, mas gritei o gol, né? Comentarista pode ter time, Luan? Não, eu só quero explicar que eu só saí definitivamente do armário quando eu decidi que eu iria voltar para Orlândia. Aí virei um torcedor inveterado da Intel, com aquele gol cumprido, né? E ao mesmo tempo também assumi o meu lado palmeirense. No meu período ali de comentarista na CBN,
Eu sou São Paulino, assim. E no meu último dia, no meu último programa, eu revelei que eu era São Paulino, assim. Eu prefiro não revelar. Mas, assim, eu entendo que eu sou muito bem resolvido em relação a isso, assim, porque eu acho que eu consigo muito bem virar a chavinha, sabe? E, assim, comentei jogos Botafogo e São Paulo várias vezes, né? E a gente dá uma enviesada, não enviesada no sentido de puxar a sardinha, mas enxergar o jogo pelo lado do time que você cobre, entendeu? Eu acho até que a gente é até mais rigoroso com o próprio time, cara. Exato. Isso mais pode crítico, parecer né? impossível, mas é mais fato crítico, verdadeiro. né? Então eu acho que é ruim da gente falar de nós mesmos, né? Mas eu acho que eu consigo virar essa chave, enxergar a coisa de uma maneira muito imparcial. E no dia a dia ali da rádio eu não revelava. E agora, cobrindo os times do interior também não faz muito sentido, né? Porque não é o que eu cubro, não é a realidade que eu cubro. Os grandes de São Paulo eu falo mais sobre Série B. Uma curiosidade, Dudu, que todo mundo tem, você está dentro do esquema de jornalismo da EPTV, que é o principal veículo regional que a gente tem, e naturalmente a gente quer saber o seguinte, são vários assuntos que vão fazer parte de uma edição. Hoje você está trabalhando para a EPTV 2 ou EPTV 1? Mais para a EPTV 2. Então, no período da tarde, Sim. né? Quem que define os assuntos que vão ao ar? Como é que você chega hoje para o seu expediente, passa digital, entra, e como é que se define o assunto? Bom, no meu caso eu entro 2 horas ali, logo depois do almoço. Geralmente tem uma reunião de pauta, quando se encontram ali os produtores com os editores e a chefia, né? O pessoal que decide mais as pautas assim. E aí, às vezes a gente define pauta da tarde, mas às vezes as pautas da tarde já surgem de manhã ali no decorrer das coisas, né? Vocês vão dando sequência àquilo que eventualmente surgiu de Porque manhã. às vezes a TV, o tempo é um inimigo, né, Não, eu imagino quando vocês estão em rede nacional, aí preparam aquele esquema todo, cai a reportagem. Cair a reportagem significa que ela morreu. Não vai ao ar, não vai ao tem ar. um caso também, se você faz uma reportagem que se não sair naquele dia, ela perde, então você perdeu literalmente. O que tem no jornalismo muito hoje é o que a gente chama de suitar um assunto. O que é? Você tem um assunto principal, algo banal do dia a dia, um acidente de trânsito. De manhã você dá o acidente. No decorrer do dia você dá o estado de saúde, Sim. você dá as condições da pista, você fala sobre se o caminhoneiro ou se o caminhão tinha condições legais de estar trafegando por ali, como um acidente aéreo. Então, a partir de um assunto principal, você vai desdobrando aquele assunto e aí vai gerando outros temas dentro de um assunto principal. É porque às vezes o repórter ali na tarde ele não pode esperar muito tempo para fazer a reportagem da noite, né? Então, ele já precisa ali no começo da tarde já tá, vamos dizer, com a vida resolvida, a pauta resolvida para ele tocar ali durante a tarde. E aí nessa reunião a gente discute já os assuntos do dia seguinte. Então, o que vai ser reportagem, o que vai ser a entrada ao vivo, né? Hoje a entrada ao vivo é muito importante nos jornais, né? Tem cada vez mais entradas ao vivo. Então, e que é muito mais gostoso de fazer do que gravado. E aí, uma coisa importante que eu acho que o repórter que tem uma experiência de rádio ajuda para chuchu, né? Que o cara tem que ter capacidade de improvisação. Se ele depender apenas de um texto previamente elaborado, é complicado, né? Tem que segurar essa onda, né? Eu nunca fui repórter de TV assim, mas eu vejo os repórteres com quem eu trabalhei que tiveram experiência em rádio tem muito mais facilidade de improviso, de tempo, né? Porque às vezes uma entrada ao vivo, hoje no jornal, por exemplo, eu converso com os repórteres ao vivo. Então eu falo para ele, você vai ter 2 minutos e meio. E quando tá chegando perto de 2,5? Aí eu vou dando a regressiva, falta 1, falta 30, falta 15, entrega, porque é tudo cronometrado, né? O jornal, o pessoal passa, o jornal de vocês hoje vai ter, um exemplo, 27 minutos e 15 segundos. Quem passa para vocês é São Paulo ou Rio? São Paulo. São Paulo que vocês estão... porque é tudo caiu o casado. Ribeirão, cai em São Paulo. Porque isso. É o mesmo horário, né? O mesmo intervalo, por exemplo, do SP2 lá na capital. Então tem que estar tudo certinho, cronometrado, porque senão, se a gente atrasa, aí atrapalha a novela. Então é tudo um seguindo o outro, né? Então o tempo, principalmente na TV, é valioso, né? Agora, no teu caso, Luan, que a gente percebe que você faz também entrevistas elaboradas, como você fez, eu vi em Mirassol. Você chega com antecedência, se prepara
e aí você fica o dia inteiro gravando a matéria. Assim? Esse dia em Mirassol é um exemplo legal, né? A missão era mostrar o porquê do Mirassol estar fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Né? É muito fácil você pegar a tabela de classificação, porque o atacante fez tantos gols, porque o goleiro fez tantas defesas, né? Mas tem toda uma estrutura por trás disso, né? E a gente passou a manhã fazendo imagens do estádio, a gente levou drone, entendendo quais foram as melhorias da estrutura física do estádio, né, para o time ter esses resultados. É um dos times que menos perdeu, acho que está invicto, se eu não me engano, jogando no José Maria de Campos Maia. E à tarde a gente foi pro CT, que é um CT super tecnológico, assim, sabe? É impressionante que um time do interior tenha uma estrutura tão legal como aquela, né? E o objetivo era esse, de entender como toda essa infraestrutura do clube, como isso impacta no resultado dentro de campo. E nesse caso a matéria é mais longa, né? Por exemplo, uma matéria dessa demorou quanto tempo? Assim, foi pro ar, teve quase 4 minutos. Que é muita coisa. 4 minutos só, não. É editado. E 4 minutos, não é falando da crise no Corinthians ou da eliminação do São Paulo. De tudo. É do Mirassol, falando do Mirassol. Entendeu? Perfeito. E não é 4 minutos de um comentarista falando. Não, é 4 minutos de informação. Então, foi um negócio muito legal, sim, que a galera deu muita abertura dentro da programação para a gente colocar. E a minha missão é essa, é levar o interior paulista para nível nacional, né? Então, estou tentando bater um pouco nessa tecla, né? Tem o Novo Horizontino nessa briga, que também tem uma estrutura muito legal, assim. É impressionante como uma cidade de 40 e poucos mil habitantes consegue também ter um time tão competitivo, uma estrutura espetacular. E a missão do Mirassol foi essa, né? Entrevistei o Reinaldo, que passou pelo São Paulo, Rafael Guanais, que é o treinador por lá também, que está muito bem, o próprio Gabriel, meio-campista, que jogou muitos anos no Flamengo, o Paulinho não estava, o Paulinho seria um dos nossos entrevistados, o Paulinho que foi meio-campista da seleção, do Corinthians, mas o médico fisiologista que falava sobre os equipamentos que tem, o Mirassol tem equipamento de 400 mil reais, de 600 mil reais. Inclusive foi até curioso, porque na mesma semana que eu estive lá, o Lucas Moura, do São Paulo, recuperando de uma fibrose no joelho, e o São Paulo divulgou uma imagem dele correndo numa esteira que ela tira a gravidade do ar. Então, ele coloca como se fosse uma bolha até o nível do umbigo, e aí ele não tem impacto. Ele corre, mas não tem impacto na esteira. Ou seja, para não prejudicar o joelho. O joelho. E o Mirassol tem uma... Agora, nós estamos falando de tecnologia, como é que isso melhorou demais, né? Hoje, com um simples celular tendo sinal, ou não tendo sinal, Starlink, aquelas coisas todas que se inventam, vocês conseguem, né, fazer link ao vivo pela TV, como você também, né, Lua? Isso ajudou demais, né, Duda? Ajudou porque a gente chama de mochilink, né? Porque o link hoje é uma mochilinha desse tamanho, assim. Então, e antes precisava de uma estrutura gigantesca. Antes precisava o caminhão. Eu lembro aquele link, né? Então a gente quer fazer uma entrada... O caminhão hoje é trocado por um tijolo de 30 centímetros por 8 de altura. Eu lembro quando eu entrei na IPTV há 10 anos, a gente, na reunião de pauta, vamos fazer um ao vivo amanhã, igual o Luan falou, em frente ao Teatro Pedro II. Aí o caminhão tinha que ir lá, subir o sinal, ver se não tinha nenhuma árvore atrapalhando, ou algum prédio e tal, se o sinal batia com a torre e tal. Aí voltava pra gente e falava assim, ali dá certo, ali não dá, tem que ser outro lugar. E depois, com o tempo, foi, né, evoluindo, e hoje o Mochilink, né, esse link mais moderno, você tendo um sinal de internet, ou do próprio Mochilink, ou do ambiente que o repórter ou o cinegrafista está, você já entra ao vivo, né? O Tarcísio, mas assim... dependendo até da emergência, a pessoa faz até pelo celular. De repente eu vi um fato, o repórter eu vi até o Kovalik no enchente, ele estava na praia lá no Litoral Norte, ele pegou de boa o celular dele e saiu até com uma qualidade. Só que a gente está vendo um viés positivo, não que esse que eu vou apresentar agora seja negativo. Mas antes de toda essa tecnologia, os veículos de comunicação, entre aspas, eram detentores da notícia. Tinha um acidente, a pessoa passava pelo acidente, pegava o telefone e ligava para a IPTV, para o Wilson Tony, ligava para o RC, está acontecendo tal coisa. Hoje todo mundo produz. Hoje a notícia não tem pai nem mãe. Hoje todo mundo produz. Tá na rede. Pelo próprio Instagram, pelo próprio Twitter, pelo Facebook, a pessoa faz uma live ali e a notícia é dela. E os meios de comunicação acabam usando a própria imagem. Replica. Desde que dê lá de quem mandou aquela história. Hoje um jornalismo hard news, o Duda pode falar até melhor do que eu, ele é muito baseado no que acontece no WhatsApp. O pessoal manda notícias
ali no WhatsApp da IPTV, da Rádio CBN, que eu passei por lá há muito tempo. E qual que é a função do jornalista? Checar. Vamos ligar para a polícia, vamos ligar para a ambulância, vamos ligar para todos os agentes envolvidos para ter a verificação daquele assunto. Se a pessoa que enviou a imagem libera, você está com a notícia pronta. Tem que pegar a autorização da pessoa que te manda a imagem? Não, né? Que se mandou para o veículo caracterizado. Teoricamente sim, né? Teoricamente sim. Mas porque como a coisa viraliza muito, você Concordo. não sabe de onde surgiu, de onde veio, da origem, né, daquela imagem. Então aí já fica mais complicado. Mas o caminho correto é ter autorização. Sim. Mas foi um desafio muito grande, né? Porque quando o WhatsApp começou a popularizar, todo mundo mandava vídeo. E para você aprender também a dinâmica, essa checagem, se era realmente da cidade. O que a gente recebe de imagem de onça, por exemplo, em Canavial, é brincadeira. Ó, essa onça aqui em Orlândia, essa onça aqui em Guaíra, olha essa onça não sei aonde. O bom é o tamanduá. Como é que Tamanduá é bom demais. Aí que você pesquisa na internet, foi uma aparição que teve lá no Mato Grosso do Sul há 2 anos atrás, que o G1 de lá cobriu. Então, tem imagens que elas voltam à tona muito tempo depois, e as pessoas... e queda de ponte? Queda de ponte tem o tempo todo. Pô, essa ponte parece aquela de Nuporanga, né? Não parece, será que é? Aí manda para IPTV. Enchente, aí tem que checar. Mas foi uma dificuldade você aprender a lidar com isso, né? Porque todo mundo tinha imagem, mandava, e você checa, às vezes você dá uma barrigada, que a gente fala, né? A gente já colocou... Eu lembro muito bem, uma vez a gente deu uma imagem de uma chuva que a pessoa mandou de Batatais, falou só, foi aqui na cidade. E a gente deu e não era. Aí depois teve que retratar. Então foi difícil Complicado. A gente aprender a lidar com isso, né? Muito bom. Nós teríamos que ter mais de 1 hora aqui para tocar tanto assunto. Gostaria de dizer para vocês uma alegria muito grande e um papo reto assim, né? Como vocês veem a comunicação em seus segmentos daqui para frente, Luan? Tarcísio, eu acho que é algo ainda muito desafiador, assim, né? Como a gente falou durante a conversa, a tecnologia ela vem modificando muito o nosso modo de agir, né? Agora tem um elemento novo chamado inteligência artificial, né? Como que isso vai impactar o jornalismo, o quanto que o jornalista, se é que vai perder espaço, não vai perder espaço, né? Então, eu acho que o caminho não só para o jornalismo, mas para todas as profissões, é se adequar à realidade que a gente vive, né? Aderir às tecnologias, mas também não deixar de lado o fator humano, né? Que eu acho que isso que ajuda a nos conectar com as pessoas, né? Então, é um desafio, mas se a gente conseguiu passar, o rádio passou por isso por tanto tempo, né? Acho que o rádio é a maior prova disso, né? Então, aquilo que é feito com paixão e com credibilidade, ele perdura, né? E eu acho que a comunicação, mesmo com todas essas tecnologias, eu acho que vai perdurar e sendo ainda muito importante para conectar as pessoas e para informar, né? Que eu acho que é a principal função. Duda? Eu acho que a comunicação é muito viva, né, Tarcísio? Muito mutante, assim, né? Eu passei por isso, como a gente conversou aqui, do impresso, da rádio, da TV. A TV já mudou muito. E como o Luan disse, eu acho que o jornalismo bem feito, com credibilidade, com qualidade, seja na internet, seja na rádio, seja na TV, eu acho que vai perdurar. Eu acho que as pessoas têm interesse em ver boas matérias, boas histórias, ou notícias que são difíceis de assistir, mas que são bem mostradas, né? Que são necessárias. Eu acho que a gente tem um papel como jornalista muito importante na sociedade, e se a gente fizer bem feito, as pessoas vão acompanhar. Duda Pereira. Luan Amaral. Uma alegria muito grande receber. Tenho certeza que vocês gostaram. São 2 jornalistas aqui de Orlândia, hoje ocupando espaço importante na imprensa regional, nacional, e o canal do YouTube Tarcísio Manso Convida cumpre um compromisso de trazer e registrar orlandinos que brilham em outros segmentos dentro da área de comunicação.